Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Com muita alegria para falarmos da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, nesse momento, essa aula, Senhor. Abençoa para que o Seu Espírito possa estar falando conosco, possa estar nos mostrando realmente a forma como devemos viver, as colunas, Senhor, do caráter cristão que devem estar presentes na nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, para que toda essa série de estudos, Senhor, tenha sido bênção na vida de cada um, Senhor, e possam realmente contribuir para a edificação, Senhor, das nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, estamos chegando à última lição dessa série de lições das colunas do caráter cristão. Nós temos seguido o livro de John MacArthur, Colunas do Caráter Cristão, e vimos várias colunas. Particularmente para mim, esse estudo foi uma bênção. Nós vimos a coluna da fé, da obediência, da humildade, do amor, da unidade, do crescimento, do perdão, da alegria, da gratidão, da autodisciplina, da adoração, e hoje nós vamos ver a coluna da esperança. A questão da esperança é algo que nesse momento na humanidade, se mostra de muita importância. Muitas coisas têm colocado em dúvida o futuro da humanidade. Se você parar e assistir um noticiário, você vai começar a considerar que esse planeta vai implodir a qualquer momento, né? Nós temos questões relativas à questão ambiental, nós temos questões envolvendo guerras, várias situações em que muitas vezes já se pensou que não existiria mais continuidade, né? Hoje nós vivemos essa questão da pandemia e esse universo dos vírus, das bactérias, ficaram ainda mais evidentes para nós. E tudo isso gera muita insegurança. As pessoas se sentem inseguras sobre o seu futuro. Não só esse futuro aqui e agora, mas até mesmo o futuro em relação à sua imortalidade. E nesse sentido, as pessoas acabam buscando religião, religiões que possam prometer uma imortalidade. Então você tem as religiões que vão falar sobre a reencarnação e outras coisas desse tipo. E você também tem aquelas pessoas que, não buscando religião, pensam em possibilidades de garantir a sua imortalidade através da ciência, por exemplo. Há muitos anos atrás se falava sobre a questão de congelar o corpo, né? Então pessoas muito ricas acabam investindo em certos estudos na ciência para tentar ver uma forma de se eternizar. Mas a verdade é que todas as pessoas não regeneradas, elas estão, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo não existe esperança. E sem esperança, a questão da mortalidade da morte, se torna uma questão ainda mais intensa. Quem não tem Jesus, quem não tem esperança,
vive o medo da morte, porque a morte traz para ele a visão de coisas, de possibilidade de coisas terríveis, né? De um inferno, de um sofrimento eterno e realmente uma infelicidade total. Provérbios capítulo 10, versículo 28 acrescenta: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Há somente dois destinos, o céu e o inferno. Por mais que hoje se fale de um outro tipo de mensagem, né, em algumas igrejas, não se queira tocar no assunto mesmo do inferno, parece que não é politicamente correto, né? Mas é bíblico. E só existem realmente esses dois destinos, o céu e o inferno. E Deus criou ambos. Aqueles que estão indo para o céu pela fé em Jesus Cristo, esses têm esperança. Os demais não têm nenhuma esperança e vivenciarão a desesperança eterna do inferno. Um sofrimento eterno, um sofrimento que nunca acaba. Essa vai ser a pior coisa do inferno. Porque quando estamos passando por algum problema, alguma tristeza, né? A gente perde alguém, ou sempre chega alguém que fala assim, calma, isso passa. E realmente o tempo ameniza muitas dores. Agora no inferno isso não acontecerá. E essa desesperança, né? Ela ocorre em todos aqueles que não têm Jesus. Mas qual que é a definição realmente de esperança? Em geral, as pessoas usam o termo esperança como um sinônimo para um desejo, uma vontade, né? Ah, eu tenho esperança de receber uma visita, eu tenho esperança de ganhar um prêmio, eu tenho esperança de arrumar um emprego. Enfim, normalmente a gente usa esse termo com essa ideia do desejo, de uma possibilidade que pode acontecer ou pode não acontecer. E essa definição que nós normalmente utilizamos, ela acaba influenciando a nossa leitura bíblica, porque nós olhamos para a palavra esperança na Bíblia com essa mesma fragilidade de algo que pode ocorrer ou pode não ocorrer. E esse não é o termo bíblico para a esperança, essa não é a definição bíblica para a esperança. Na verdade, biblicamente, esperança não é desejo, mas é realidade, um fato ainda não realizado. A esperança é a postura espiritual que nos leva a olhar confiantemente para o futuro e nos motiva a buscar a semelhança com Cristo com o máximo esforço. Então, esperança é uma postura espiritual de uma realidade, né, que está à frente. A nossa esperança não é um desejo. Ah, eu desejo viver eternamente com o Senhor. Ah, né? Ou quem sabe? Não. A nossa esperança é uma realidade, ela é um fato e ela nos encoraja, né, a seguir confiadamente para o nosso futuro e nos motiva então para buscarmos essa semelhança com Cristo. Vamos ver alguns trechos da palavra de Deus que mostram a importância dessa esperança. A primeira coisa é que a esperança ela é segura. Nós temos em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, um texto que diz: a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Então, nossa esperança, ela é uma âncora, ela nos segura, o que significa que ela não é assim abalável, né? Ela não é móvel, ela é segura. E qual que é essa segurança, né?
a nossa âncora, a nossa esperança é Cristo. Ele que entrou na presença de Deus, né? Que habita os céus e que veio a esse mundo para morrer por nós e nos tornar seus filhos. Então ele nos deu essa viva esperança e ela é a âncora, ela é uma segurança realmente, né? Pedro, em sua primeira epístola, dá mais uma prova dessa segurança da nossa esperança. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha que bonito isso que Pedro escreve aqui, né? Que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitando, vencendo a morte, né? Ele nos trouxe essa viva esperança. Então, não é algo inseguro, frágil, mas realmente é algo que nós podemos ver como um fato. Um outro aspecto que as Escrituras trazem sobre a esperança é que a esperança é uma parte essencial do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A alegria da nossa salvação é que nós um dia entraremos na vida eterna no céu. É essa a nossa alegria, né? Isso não é uma esperança vazia, mas é um fato prometido. E todos os três aspectos da salvação, passado, presente e futuro, né, estão ligados aí no Evangelho. Em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Então, Paulo pregou o Evangelho para quem? Para os eleitos, né? Essa é uma característica do Evangelho no passado, eleitos que pudessem crer e ser salvos, né? Ser justificados. E aí nós temos aqui Paulo dizendo que ele pregava para esses eleitos, né? E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Esse é um aspecto da salvação no presente. O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, conhecer buscando a santificação. E vem o aspecto do futuro do Evangelho, na esperança da vida eterna. A nossa justificação, né, a nossa santificação tem como objetivo, né, a glorificação, o viver na vida eterna. E é essa esperança que se constitui aí como um aspecto da nossa salvação muito importante, né? Nós vivemos a alegria da esperança da vida eterna. Sem a promessa dessa glória futura, o Evangelho seria uma promessa vazia em vez de algo seguro. É essa esperança concreta, esse fato que realmente vai existir, que nos traz
a alegria da salvação. Um outro aspecto é que a esperança, ela nos faz perseverar. Romanos capítulo 8 diz que ele todo é um capítulo muito importante, né? Falando sobre as promessas para o crente. E Paulo vai ali afirmar que Deus cumprirá a esperança do crente e o levará para a glória. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem de filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a nossa esperança é a glória, né? Nós queremos vivenciar essa redenção do nosso corpo e finalmente nós nos livrarmos da batalha contra o pecado que é frequente na nossa vida no presente, né? Na nossa carne. Então, esse aspecto é o aspecto da salvação que ainda temos a realizar, né? Viver essa vida eterna realmente nos céus. A esperança, ela nos faz perseverar, ela nos faz buscar sermos como Jesus. Nós queremos chegar no céu e sermos aprovados como servos, né? Justificados pelo sangue de Jesus e realmente termos ali a alegria da vida eterna. Essa é uma esperança concreta que temos. John MacArthur, aqui no seu livro, ele vai apresentar 10 características da nossa esperança que devem, portanto, produzir alegria. A primeira coisa é que a nossa esperança, ela provém de Deus. Nós não controlamos o futuro, é realmente Deus quem controla todas as coisas, quem tem tudo nas suas mãos. E nós vemos em Salmo, capítulo 43, versículo 5, que diz o seguinte: Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A esperança, ela tem como fonte mesmo o Senhor Deus, né? Não é uma esperança produzida pelos nossos sentimentos, mas ela vem realmente do Senhor. Ele é a fonte de toda a esperança. A segunda coisa é que a nossa esperança é ela é um dom de graça, da graça de Deus, né? A passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. O consolo eterno e a boa esperança que Deus nos deu não veio a nós por merecimento, né? Isso nós já falamos em outras lições aqui. Realmente é um dom que nós recebemos por meio da graça de Deus, imerecido. Viver com essa esperança, irmãos, é realmente um dom, é uma bênção que nós recebemos, é um presente, porque eu não sei se você já teve oportunidade de conversar com alguém sem esperança. Os suicidas são pessoas sem esperança, que chegam no ápice do desespero, né?
E nós que vivemos o nosso cotidiano com essa esperança da salvação, essa esperança, essa segurança de um fato que realmente vai acontecer. Isso é um dom gracioso de Deus a nós. A terceira coisa é que a nossa esperança, ela é definida pela Escritura. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando você precisa de consolo, de encorajamento, busque na Escritura, busque na palavra de Deus, né? Aqui está dizendo: tudo quanto outrora foi escrito foi para nosso ensino e foi para que através da paciência e pela consolação da Escritura, por aquele consolo que vem da Escritura, né? Tudo isso fizesse com que a gente tivesse esperança. Então, pode ser que aconteçam alguns dias de menor esperança, em que você está desanimado, está triste. Busque lá na palavra de Deus o consolo da palavra de Deus, porque ali está fundamentada aonde deve estar realmente a nossa esperança. 4. Nossa esperança, ela é racional, ela não é emocional. Nós temos, pela palavra de Deus, pela Escritura, né, essas promessas claras. Então, não é algo que a gente imagina, não é irracional, né? Não está baseado em como as estrelas se alinham ou informações de alguém, né? Ah, talvez, pode ser. Não, ela está fundamentada. Então, a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar fundamentados para responder a todos que perguntarem para nós qual a razão da nossa esperança, por que acreditamos no que acreditamos. Para isso nós precisamos racionalmente, né, conhecer as Escrituras e poder justificar aquilo que realmente nós cremos. Então, se alguém te perguntar aí sobre o futuro do planeta, vá até a palavra de Deus e diga para ele exatamente qual que é o futuro do planeta, né? 5. A nossa esperança está garantida pela ressurreição de Cristo. Pedro, ele afirma claramente que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo foi um fato. Ele venceu a morte e isso firmou a nossa esperança, né? Nos garantiu a nossa esperança. A nossa esperança está garantida nesse fato da ressurreição de Jesus. Ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. E é essa a nossa esperança. Ele passou pela morte, ele atravessou para o outro lado, né? E isso realmente é que garante a nossa esperança. Ela não está firmada no vazio, mas na ressurreição de Jesus. 6. Nossa esperança é confirmada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A Bíblia, ela explica a nossa esperança. E quando nós passamos por alguma dificuldade, passamos por alguma coisa mais difícil, é a Bíblia, o conhecimento que temos da palavra de Deus e o Espírito Santo, né, que vão dar poder para a gente suportar aquilo. O poder energizante aí do Espírito Santo é que vai sustentar a gente nessa hora mais difícil. Então, a nossa esperança
ela é confirmada por esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Sétimo, a nossa esperança é uma defesa contra os ataques de Satanás. Satanás com certeza quer que nós duvidemos de Deus, que nós não tenhamos essa esperança como um fato real, né? Mas, vindo os ataques de Satanás, nós temos o nosso capacete, que é a esperança da salvação. Assim a gente pode permanecer seguro no conhecimento da palavra de Deus e nas muitas promessas que Ele nos tem dado da nossa salvação, né? Oitavo, nossa esperança é fortalecida por meio das provações. Ninguém quer passar por provações. Nós queremos fugir de todo e completo sofrimento. Na verdade, nós queremos o céu aqui, né? Mas essa não é a realidade. As provações produzem esperança. Quanto mais provações a gente tem, mais a nossa esperança se desenvolve, né? Quanto mais o tempo passa, o sofrimento vem, mais nós desejamos o céu. É interessante como a gente vai envelhecendo e começa a ter muito mais gente querida do outro lado, né, no céu do que aqui. E aí você vai desejando o céu. Então as provações vêm, as dificuldades vêm, mas isso firma ainda mais a nossa esperança. 9. Nossa esperança produz alegria. Mesmo em meio à tristeza, a nossa esperança produzirá alegria. Salmo 146:5 diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Então, quando você tem esperança, você tem alegria. Você pode, claro, ter momentos de tristeza, mas mesmo diante da tristeza, a sua alegria vem porque ela está firmada na esperança que o Senhor Jesus lhe concedeu. 10. Nossa esperança será cumprida na volta de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e se juntarão a Jesus. Então, a nossa esperança finalmente será cumprida, ela se tornará realidade, né? Quando Jesus voltar. É aí que nós vamos ver realmente, quando morremos, o nosso espírito vai para o céu, mas nesse momento nós seremos ressuscitados, né? Todos os que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados e encontrarão com Ele nas nuvens. Agora, diante de todas essas características aí da esperança, fica uma pergunta: como a nossa esperança afeta a nossa vida como cristãos neste momento? E para isso nós vamos considerar 1 João, capítulo 2, versos 28 a 3, verso 3. E nós vamos ver como é que ele lida como é que João lida com essa questão da esperança e a sua aplicação diária, né, para os crentes. João afirma, né, a nossa condição atual. Ele diz assim, lá em 1 João 3:2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda nós não fomos glorificados, né? Como nós seremos quando Cristo voltar. Naquele momento em que Cristo voltar, é que nós, os crentes que estiverem mortos e os que estiverem vivos serão perfeitos. Nós todos teremos o nosso interior
santificado como o exterior, né? E por fim, a nossa esperança será plenamente realizada. Então, para que nós possamos ver como nós devemos nos preparar para esse dia maravilhoso da volta do Senhor, João vai mostrar 5 características da esperança do crente. A primeira delas é que a esperança é garantida pela perseverança. João escreve: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, quando o Senhor voltar, haverá 2 respostas. Os santos o receberão, mas os ímpios estarão o quê? Envergonhados, né? Então João fala aqui para que nós permaneçamos nele, para quando ele voltar nós não nos envergonharmos. Quando o apóstolo João está nos conclamando a perseverar, né? A ficarmos firmes, ele está dizendo, na verdade, para que a gente professe o evangelho, viva em dependência constante de Jesus Cristo e obedeça a palavra de Deus de maneira contínua e amorosa. Isso, de modo nenhum, nega o papel de Deus em assegurar a nossa salvação. Quando nós falamos aqui em perseverança, não é porque nós vamos perder a nossa salvação, mas no dever de todo cristão, né, proclamar o evangelho, viver de acordo com aquilo que Deus determinou na sua palavra e que glorifica o nome do Senhor. Então, é isso o que nós devemos pensar, que a esperança, ela deve produzir esse desejo, essa perseverança nas coisas de Deus. A segunda coisa é que a esperança produz justiça. João diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse é um fruto, né, que nós como cristãos devemos produzir, que é um viver justo. Aquele que é nascido dele pratica a justiça. Um cristão, ele revela seu caráter através desses frutos de justiça. Uma vida justa e de retidão. É isso que Deus espera de nós, né? Um outro aspecto desse viver com a esperança, né? Desse viver cristão diário na esperança, é que a esperança é estabelecida no amor. João escreve: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos que ficar surpresos como João ao contemplar esse amor de Deus, né? Nós, pecadores, não merecedores, de repente conquistamos esse amor através da morte de Jesus, esse amor por nós. Então, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ser filhos de Deus, que grande amor ele teve por nós e nos alcançou. Por isso que a nossa esperança, ela é estabelecida nesse imenso amor gracioso de Deus por nós. Esse tipo de amor que é transcendente, né? É um amor infinito realmente. O outro aspecto que é a esperança, ela é cumprida na semelhança a Cristo. João continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A nossa esperança não está totalmente realizada. Tito 2,13 reafirma que estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, é quando Cristo voltar que essa esperança será cumprida. E nós, no nosso dia a dia, né, nós vivemos essa esperança buscando essa semelhança com o Senhor. Acautelai-vos
para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Eu sei que o nosso Deus, que Jesus pode retornar a qualquer momento, por isso o meu alvo tem que ser viver de tal maneira que quando eu estiver perante Cristo, eu possa lhe oferecer uma vida pura. Por isso que a esperança é garantida pela pureza. João conclui dizendo: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, essas duas características estão muito próximas, né? A esperança ela é cumprida na semelhança de Cristo e a esperança é garantida pela pureza. Nós nos purificamos e o que nele tem esta esperança se purifica. Aqueles que têm essa verdadeira esperança, né, na volta do Senhor Jesus como um fato real, esses buscam a semelhança, esses buscam a purificação, sabendo que quando Jesus voltar, querem se apresentar diante dele puros, né? Terminando, gente, a igreja de Tessalônica era uma grande igreja e quando Paulo escreveu aos seus membros, nunca os admoestou, apenas os instruiu e elogiou. E John MacArthur afirma aqui que em um desses elogios, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3 e o versículo 10 diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, e para aguardardes dos céus o seu Filho. Olha que bonito o que acontecia na igreja de Tessalônica, né? Que Paulo aqui está elogiando, ele está dizendo: olha, eu sem cessar recordo diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, uma fé que opera, né? Não é uma fé morta, mas uma fé que age, uma fé que produz ações ali, né? Que vai em frente, que acredita realmente naquele grande Deus, da abnegação do vosso amor, um amor abnegado, um amor que não busca seus interesses. É isso que aquela igreja tinha. E mais do que tudo, da firmeza da vossa esperança. Será que nós aguardamos o nosso Jesus Cristo voltar da mesma forma, né? John MacArthur termina aqui seu livro dizendo o seguinte: você o aguarda desse modo? Está você vivendo de tal maneira que quando ele vier, você ficará tranquilo ao ver examinar sua vida? Você precisa viver cada momento como se ele fosse chegar no momento seguinte, porque ele pode fazer justamente isso. Essa então é a nossa esperança. Ela não deveria nos amedrontar, ao contrário, ela deveria encher nosso coração de alegria. Se você estiver fundamentando sua vida sobre as colunas do caráter cristão que estudamos ao longo desse livro, você não ficará envergonhado quando Jesus voltar. Você estará confiante. Pensar na volta de Jesus no próximo minuto traz para você que sensação? Sensação de medo? Sensação de vergonha, né? Ou uma sensação de alegria? Será que te produz esse efeito da alegria? Porque você reconhece em você que diante de todas as falhas que como seres humanos nós temos, você tem buscado essas colunas do caráter, você tem buscado uma fé genuína, né? Você tem buscado todas essas colunas que nós estivemos ao longo desse tempo todo, desses meses estudando, né? Você tem buscado essa fé,
Você tem buscado ser obediente? Você tem buscado a humildade? Você tem buscado um amor abnegado, né? Você tem buscado a unidade do corpo? Você tem buscado crescimento? Você tem buscado perdão? Você tem buscado a alegria, a gratidão, a autodisciplina, a adoração, e agora você tem firmeza na sua esperança, considerando essa esperança não como um desejo pela volta do Senhor Jesus, mas como um fato que acontecerá no tempo que o Senhor quiser, mas que para isso nós estejamos preparados, buscando realmente a santificação, buscando glorificar durante toda a nossa vida a esse nosso grande Deus. Que esse seja o objetivo da vida de cada um de nós. Uma excelente semana a todos. Estejamos orando para que Deus nos mostre qual é o nosso próximo estudo para a gente aprender ainda mais da palavra de Deus.